Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à patologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais vídeos, mais videoaula, se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar da leucemia crônica. E já entrando no nosso assunto, o que seria uma leucemia? Já de início, o que é uma leucemia? Uma leucemia nada mais é do que uma hiperproliferação de células de forma neoplásica na minha medula óssea. Existe uma hiperproliferação e isso é neoplásico. Agora, ela pode se classificar, ela pode ser uma leucemia aguda, que a gente já falou em outro vídeo, uma leucemia crônica, uma leucemia que pode ser linfóide ou uma leucemia que pode ser da linhagem mieloide. Então vamos diferenciar uma da outra para ficar mais fácil e mais didático. Então, como seria uma leucemia aguda? Uma leucemia aguda nada mais é do que uma hiperproliferação de células nessa medula óssea de forma neoplásica, porém, essa medula óssea estará liberando células que são ainda imaturas. Elas ainda não estão completamente formadas, preparadas para exercer sua função. Então, basicamente, seria essa característica. Ela vai ter essa hiperprodução de células, porém vai liberá-las de forma imatura para o sangue. E ela não vai conseguir claramente fazer sua função de forma completa. Isso é a leucemia aguda. E a leucemia crônica, que é o nosso tema de hoje? A leucemia crônica, basicamente, ela vai ser uma hiperproliferação de células neoplásicas. Claro, é uma leucemia. Agora, ela é classificada crônica porque ela vai liberar essas células, porém, são células com um certo grau de maturidade. Maturidade por quê? Porque elas são jovens ainda, são células jovens, porém, não são imaturas como lá na leucemia aguda. Ela já tem certo grau de maturidade. Então, destacando, a leucemia aguda libera essas células que são imaturas. Agora, quando falamos de uma leucemia crônica, existe uma hiperproliferação neoplásica das células na medula óssea, porém as células que são liberadas têm certo grau de maturidade e são células jovens. Agora, já sabemos o que é uma leucemia aguda e uma leucemia crônica. Vamos diferenciar o que é uma leucemia de linhagem linfóide e uma leucemia de linhagem mieloide. Mas antes, eu quero esclarecer e relembrar algo para você. Bom, olha bem essa imagem. Pois é, o que é isso daí? Isso é a hematopoiese. Aí você pergunta, o que tem a ver hematopoiese com leucemia? Pois é, vamos lá que você vai entender. A hematopoiese é a formação de todas as células do nosso sangue. Como você vê na imagem, a gente tem uma célula mãe, uma célula totipotente, e essa célula ela pode virar o que ela quiser. Ela tem esse potencial. Mas, quando falamos de células do sangue, essa célula mãe hematopoética, ela vai se diferenciar em dois caminhos. Ela pode virar dois tipos de células inicialmente. Como vemos, ela pode virar uma célula mieloide comum ou uma célula linfóide comum. Vamos diferenciar cada uma. Por exemplo, essa mieloide comum, ela vai dar uma gama de células do nosso sangue, quase todas. Seria hemácias, monócitos, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, enfim, quase todas, até as plaquetas, não são células, as plaquetas, é bom relembrar isso, porém até as plaquetas saem dessa origem de célula mieloide comum. Então, esse é um dos caminhos que a nossa célula mãe hematopoética pode tomar. Lembrando que são dois caminhos, a mieloide comum e a linfóide comum. Já falamos da mieloide comum. E a linfóide comum vai dar origem ao quê? Essa célula linfóide comum, ela vai dar origem principalmente a quem? Linfócito T, linfócito B e as células NK. Então, ela vai dar origem às células de defesa, principalmente os linfócitos. Então, diferenciamos o que
seria essas células mieloide comum e essa célula linfóide comum. Agora, por que eu te falei tudo isso? Você já deve estar ligando, associando os assuntos. Pois é, quando falamos de leucemia de origem linfóide e uma leucemia de origem mieloide, você já deve estar associando. Pois é, quando falamos de uma leucemia de origem mieloide, quer dizer que existe uma hiperproliferação de células de origem mieloide, da célula mieloide comum, que pode ter uma proliferação de qualquer uma daquelas células de origem dessa célula mieloide. E quando falamos de uma leucemia de origem linfóide, claramente ela vai ter uma hiperproliferação de células de forma neoplásica de células que são da origem linfóide. E quem são de origem linfóide? Linfócito T, linfócito B e células NK. Então, basicamente, seria essa a diferenciação. Então, nós já diferenciamos os tipos de leucemia, já sabemos que leucemia é uma hiperproliferação de células de forma neoplásica nessa medula óssea. Agora, vamos focar no nosso assunto, que é uma leucemia crônica. Claro, olha essa imagem. Essa imagem histológica vai nos ajudar muito a saber como é uma leucemia crônica. Como seria para você uma medula óssea normal? Claro, como ela produz muitas células sanguíneas, ela vai ser rica em células. Vai ter muita célula ali, hiperproliferação de células. Porém, um detalhe muito importante é que existe também fibras reticulares ali, além dessas células. É uma medula normal, uma medula sadia, uma medula óssea. Além disso, além dessa hiperproliferação, muitas células existentes nessa medula óssea, elas são células diferenciadas. Não são células iguais, por quê? Porque existem aquelas células que já estão maturas, prontas para ir para o sangue, e existem aquelas células que ainda estão desenvolvendo ali nessa medula. Então, existem células de variados tamanhos, células diferenciadas, além das fibras reticulares. Isso seria o normal. Existe não uma hiperproliferação, algo anormal. Existe uma grande quantidade de células apenas porque a gente sabe que essa medula produz muitas células para o nosso sangue. Agora, o que a gente está vendo nessa imagem? A gente vê uma hiperproliferação, é muita célula que tem aí, é bastante célula. Pois é, isso a gente não pode negar. Mas são células diferentes? Não, são células iguais, parecidas, quase idênticas, no mesmo formato, quase o mesmo tamanho. E a gente vê que apresentam uma bolinha roxinha no meio dessas células, que a gente classifica e consegue identificar como o quê? Um linfócito. Isso aqui são linfócitos, galera. Isso é linfócito. Agora, se a gente raciocinar uma hiperproliferação, são células iguais, o que a gente chega a uma conclusão? Claramente, ela já tem certo grau de maturidade. Esse linfócito já são células jovens, porém, de certa forma, maduras. E isso a gente chega à conclusão que é uma leucemia que vai ser linfóide e crônica. Por que uma leucemia? Hiperproliferação de forma neoplásica nessa medula. Por que linfóide? Porque se trata de linfócitos. Os linfócitos têm a sua origem lá da célula linfóide comum. E por que crônica? Porque tem certo grau de maturidade, são células jovens e isso vai me dar essa característica. Então, relembrando, leucemia linfóide crônica, beleza? Agora você se pergunta, tem como saber nessa imagem que é um linfócito T, um linfócito B? Não, não tem. Porque aqui é apenas uma imagem histológica, o que a gente vê ao microscópio. Porém, se eu quero saber qual tipo de linfócito, eu faço um exame específico, imunohistoquímica. Esse exame vai me ajudar a diferenciar porque eu consigo diagnosticar e perceber principalmente os marcadores de superfície dessas células, que seriam os famosos CDs.
E esses marcadores realmente vão me ajudar a diferenciar um linfócito B de um linfócito T, porque esses marcadores eles são diferentes em determinado tipo de célula. Indo logo ao ponto, quando eu pego um linfócito B, eu vou analisar e vou perceber nesse exame que existe CD19 e CD20. Então, esses dois são de linfócitos B. Agora, quando eu analiso um linfócito T, aí eu já consigo perceber que existe outro tipo de CD, outro tipo de marcador de superfície, que seria CD4, CD8 e, para ter certeza, ainda eu tenho CD3. Já numa célula totipotente, a célula mãe, existe o CD34. Então, isso me auxiliaria. O exame imunohistoquímico me diz, pelos marcadores de superfície, que tipo de linfócito, linfócito T ou linfócito B. Isso me auxiliaria nesse tipo de diagnóstico. Agora, olha essa outra imagem. O que nós podemos ver nessa imagem? Nós vemos uma medula óssea. São células, bastante células, muitas células aí. Existe uma grande proliferação de células. São células iguais? São células diferentes? São células diferentes. Não são células iguais como na imagem anterior. Agora, elas são maduras? De certa forma, sim. Agora, por que elas são diferentes? Elas são diferentes porque são de linhagem mieloide. Lembra da célula comum mieloide, que dá origem a várias células? Hemácias, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos. É o que a gente está vendo aí na imagem. Existe uma gama de células, são diferentes. Por isso apresentam um grau de tamanho diferente, porque são células diferentes realmente. Então, como é uma hiperproliferação, eu posso dizer que é uma leucemia. Elas não estão completamente maturas, são células jovens, mas têm grau de maturidade, sim, não estão completamente maturas. Então, eu posso chegar a uma conclusão que essa imagem é o quê? Uma leucemia mieloide crônica. Leucemia por quê? Hiperproliferação de células de forma neoplásica na minha medula óssea. Por que ela é mieloide? Porque são células da linhagem mieloide. E por que é crônica? Porque, apesar de ter células jovens, elas apresentam um certo grau de maturidade, não está completamente imatura. Agora, como que pode ocorrer esse tipo de leucemia crônica? Como isso vai ter sua origem? Ela pode ocorrer por uma translocação cromossômica, galera. Como que seria isso? Também chamada de translocação 922, que basicamente seria uma mudança envolvendo essa posição desses genes, que seria a posição 9, que é marcada como ABL, e a posição 22, que é marcada como BCR. Como você vê na imagem, fica mais fácil de você entender. E o que vai acontecer? Eles vão trocar de local e vão para um mesmo cromossomo e vai formar o que a gente chama de cromossomo Filadélfia. Eles se juntam ali nesse cromossomo, tanto o 9 como o 22, e forma esse Filadélfia. E qual o problema? Ele vai formar uma enzima, a enzima tirosinoquinase. E isso é um problema, claro, é uma enzima a mais que vai ter alguma funcionalidade. Agora, uma notícia boa. Existem os cientistas, os médicos, conseguiram desenvolver algo que inibe essa enzima. Então, vai ser um paliativo que pode ajudar. O cromossomo ainda está ali, mas existe um medicamento que inibe essa enzima e, de certa forma, dá um certo alívio para esse tipo de paciente, para os sintomas não manifestarem de forma aí exacerbada, não manifestar mais o sintoma. Então, lembrando, é uma translocação gênica. Do 9 e 22 se juntam e formam o cromossomo Filadélfia que a gente viu na imagem. E qual o fármaco que eu posso usar? Imatinib. Esse imatinib consegue inibir quem? Desativar e inativar essa tirosinoquinase que foi produzida por conta desse novo cromossomo, o cromossomo
Filadélfia, que é a junção do 9 com o 22, essa translocação gênica que vai estar juntas no mesmo cromossomo, como a gente está vendo na imagem. Então, tudo isso pode ser solucionado, de certa forma, de forma paliativa, com esse imatinib, que vai inibir essa nova enzima tirosina quinasa, e assim essa pessoa vai conseguir se livrar, de certa forma, dos sintomas. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?